Chegamos até aqui com algumas definições iniciais sobre o que são pessoas trans. E é importante lembrarmos que o termo trans vem do latim aquilo que está do outro lado. Logo, quando um corpo nasce com pênis ou com vagina e o gênero desse indivíduo vai de encontro, ou seja, contra a preposição inicial do órgão genital, ele está do outro lado da história, do gênero. Logo, a pessoa transgênera é a pessoa que construiu a sua identidade de gênero, ao contrário da norma instituída pela questão legal do biopoder sobre os corpos. Portanto, a pessoa transgênera, ela tem essa identidade de inconformidade. Muito cuidado. Importa não dizermos que pessoas trans nasceram em corpo errado. Porque primeiro nós estamos instituindo aí, dizendo que um corpo é errado, que há um corpo certo. Quando em verdade, nos processos de construção do corpo, através de estudos da biologia evolutiva, nós sabemos que o nosso corpo é uma construção milenar. E essa construção milenar tem a intervenção de milhares de fatores. Ou seja, não é uma divindade ou divindades que vão construir uma perfeição de um corpo. O nosso corpo não é perfeito. Não sendo perfeito, não tem uma unidade de um corpo que seja hábil de ser utilizado como unidade para todos os corpos. Nisso, a gente vai tratar agora sobre o que nós podemos entender sobre pessoas transgêneras, transexuais e travestis, para darmos agora um pouco de reflexão e iniciarmos a discussão sobre feminismo trans e transfeminismo. Primeiro, a institucionalização dos corpos sexuais, dizendo que os corpos que não seguem um padrão de norma, homem que fique se relacionando com mulher, homem que seja homem sempre, e mulher que seja mulher sempre. Quando nós temos uma disparidade dessas três unidades, relação afetivo-sexual ou de autenticidade existencial ontológica de si, quando alguém diz que não é aquilo que a natureza, entre aspas, diz que é, e isso é um outro cuidado. Quando a gente fala que a natureza produziu tal coisa, nós queremos dizer, na verdade, que a ciência interpretou tais fatos, tais fenômenos. Essas questões científicas de nós afirmarmos que uma mulher trans não é uma mulher biológica de verdade, é dizermos que, na verdade, a mulher trans não segue o padrão estabelecido pelos conhecimentos científicos atuais. Isso é importante perceber, porque ela é uma mulher biológica a partir do momento que ela se entende enquanto uma mulher em gênero, e aí vem os conceitos. Transsexualidade foi a primeira perspectiva de um olhar científico sobre as pessoas trans. O que se entendia? O termo trans ainda é aquele termo do prefixo que está do outro lado. E sexualidade envolvia-se com o órgão genital. Como na década de 70 e 80 se entendia que o gênero, ser homem ou ser mulher, estava amarrado com o órgão genital, ter pênis ou ter vagina, a ideia de uma transexualidade seria uma ideia de uma mudança de órgão genital / gênero. Ou seja, toda pessoa que na história da humanidade quisesse mudar o seu órgão genital estaria mudando o seu gênero. Logo, seria uma pessoa transexual. Atualmente, a gente tem a perspectiva de que nem todas as pessoas transgêneras são pessoas transexuais, querendo esta mudança do órgão genital. Há uma observação muito importante. A perspectiva trans, ela é uma perspectiva primeira de autoidentificação. Nós não esperamos que uma outra pessoa ou outros critérios estabeleçam quem somos nós, porque isso parte de um primeiro direito fundamental de uma dignidade humana. Ou seja, dignidade a gente pode entender quanto a pessoa que sabe quem é, sabe de onde veio e sabe para onde vai. Essa perspectiva de dignidade faz com que as pessoas trans elas fomentem uma luta existencial por serem quem são, ainda que não tenham o apoio da família, da educação, da saúde, da segurança, da sociedade como um todo. A ponto de dizermos que você aí que está me ouvindo agora pode pensar quantas pessoas trans você tem amizade. Ou agora, enquanto você está escutando essa aula, quantas pessoas trans estão também se relacionando nesses processos de educação ou ensino à distância ou presencial. Esses fenômenos tácitos da gente pensar onde estão as pessoas trans nesse momento, e somos muitas e muitos, é também de pensarmos que a nossa existência é uma existência à borda da experiência social, na marginalidade. Então, quando uma pessoa se autodenomina transexual, ela vai se denominar uma mulher transexual ou uma mulher transgênera. Esses recursos de tipificações, eles são muito pessoais e particulares. O que para uma pessoa trans significa o termo transexual,
para outra pode não ser consenso. O termo travesti é um termo ainda vinculado a uma marginalidade existencial. Significam várias coisas. Uma mulher trans que não fez cirurgia, uma mulher trans que não se humaniza, uma mulher trans que não irá realizar o processo de autoidentificação então enquanto mulher. Então eu utilizo, por exemplo, o termo mulher trans para as mulheres travestis, porque na minha concepção o termo mulher trans é um termo maior. Entretanto, algumas mulheres trans vão dizer que não se consideram mulheres e definirão a si mesmas como simplesmente travestis. Algumas outras utilizarão o termo mulheres travestis. Isso ainda é extremamente confuso na nossa comunidade. Mas não é importante nós pensarmos nessa confusão. É importante nós pensarmos que as mulheres trans e as travestis somos todas identidades femininas. Algumas pessoas irão fazer a seguinte relação. Mulheres cisgêneras, e cisgênero significa do latim cis, aquilo que está do mesmo lado, em oposição ao termo transgênero ou trans, e são as pessoas que, quando nasceram com um corpo que tem pênis ou vagina, receberam o termo mulher e homem, aceitam essa premissa existencial para o resto das vidas delas. Quando isso acontece, nós podemos definir da seguinte maneira: mulheres cisgêneras são mulheres que têm vagina. Mulheres transgêneras são mulheres que têm pênis. Homens cisgêneros são homens que têm pênis. E homens transgêneros são homens que têm vagina. Essa organização é uma forma de nós pensarmos que talvez a estrutura científica de definirmos os corpos ela possa estar um pouco equivocada. Isso se nós analisarmos de Simone de Beauvoir, Judith Butler, até o atual estudioso de gênero e filosofia, o Paul Preciado, que é um filósofo europeu e é um homem trans, que passa nessa perspectiva de discutir o que é a unidade existencial desses seres, as pessoas trans. Logo, a gente vai partir, então, da premissa de entender que uma pessoa travesti, uma pessoa transexual, uma pessoa trans, mulher trans, homem trans, todos passam pelo fenômeno de um desconforto existencial em relação ao órgão e em relação à legislação do gênero que é instituído pelo judiciário, pela medicina, pela educação. Se vocês quiserem compreender um pouco melhor, em História da Sexualidade, Michel Foucault fala sobre como a repreensão e a dominação do gênero e do sexo, ele fala propriamente do sexo, mas quando ele fala do sexo, repercute nas relações de gênero, como isso é instituído através do biopoder. Vamos agora então entender o seguinte: quando a gente fala de feminismo trans, de mesma maneira que o feminismo, no início da sua onda de discussão existencial, não incorporavam as mulheres negras, com total certeza não incorporava as mulheres trans na sua luta. Nesse sentido, as mulheres trans, ao longo do tempo, elas começam a construir uma unidade de luta muito marginal. Vamos entender que a gente precisa da interseccionalidade para compreender esses corpos. Por exemplo, por que eu, Atena, estou aqui falando para você sobre feminismo trans? Essa questão, ela invade muito a questão do feminismo inicial e dessa interseccionalidade. Por quê? Porque ainda que eu seja uma mulher trans, eu sou branca. E a branquitude nessa instituição de poder, numa sociedade racista e que privilegia pessoas brancas, faz com que a gente perceba, por exemplo, que ao meu redor numa universidade, eu somente vejo, em potencial, pessoas brancas. Porque o poder é branco, dentro da nossa estrutura racista. Segundo, é pensar também que o poder é cisgênero, ou seja, o poder é instituído para que o conhecimento e o trabalho sejam dispersados e ofertados prioritariamente para pessoas que não burlam o gênero e o sexo desde o nascimento, na juventude ou após. Ou seja, eu percebo também que não existem pessoas trans na universidade. E eu estou aqui por um pequeno processo de desvio dessas questões. Por quê? Quando nós temos pessoas trans, principalmente mulheres trans, em sua maioria, o Brasil, ainda que seja o país que mais mata pessoas trans, é o país que mais mata pessoas trans negras. E isso é um cuidado que a gente tem que ter fortemente. No mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde vai prever que a questão do vírus do HIV e da AIDS, os corpos que mais carregam o vírus e que mais morrem com a síndrome da imunodeficiência humana, a AIDS,
são as mulheres trans. Por quê? Porque são as mulheres trans no mundo inteiro que se utilizam da prostituição. E esse ato de se utilizar da prostituição é se utilizar de um trabalho informal, marginal e sem toda a base legal de qualquer outra profissão. Quando a gente fala então de um feminismo trans, a gente fala de uma tentativa de direitos institucionais dentro da sociedade para as mulheres trans. Existe muita divergência. Por quê? Porque se algumas pessoas consideram ainda que é o órgão genital, o gênero, que é o essencialismo que a Simone de Beauvoir tanto luta para dizer que não existe um feminismo eterno, que não existe um feminismo dentro das mulheres, que um feminino dentro das mulheres. Existe feminismo no sentido de uma construção teórica de luta, mas não existe um feminino eterno, como não existe um masculino eterno. Isso é uma construção teórica e cultural que se baseia das relações históricas. O pai e a mãe é a ponte entre o passado e o presente do filho e da filha. Logo, é o pai e a mãe que começa a fomentar essa construção de uma ideologia específica que nós chamamos da ideologia de gênero, que muito se utiliza para combater as pessoas trans, mas em verdade é o recurso para se combater qualquer tipo institucional social. Tudo é ideologicamente gênero, porque tudo é uma construção de ideias e cultura, produção imaterial das sociedades. E cuidado, no mundo inteiro se institucionalizou homens com pênis e mulheres com vagina, relações heterossexuais, heteronormativas e assim por diante. Quando a gente fala de feminismo trans, a gente fala ainda de termos gênero. Termos gêneros masculino e feminino, homens e mulheres. Quando a gente fala de um transfeminismo, nós estamos indo além. Quem traz isso é o Paul Preciado com uma cartilha, um texto dele de 2015 que se chama Transfeminismo. E que ele vai dizer, por exemplo, que as discussões do que é ser mulher, mas para além disso, que já é algo muito discutido na área de gênero, é discutirmos qual é a base existencial das mulheres. Que geografia existencial nós temos? Mulheres ribeirinhas, mulheres prostitutas, mulheres moradoras de rua, mulheres que estão numa espécie de não binariedade, de uma expressão de gênero que não seja numa feminilidade, mas se consideram mulheres, e se mulher sempre está vinculada ao feminino, elas não querem ser chamadas de mulheres. Mulheres que não têm útero, mulheres que passaram por processos de cânceres e tiveram que arrancar os próprios seios, tirar seios por uma questão de cirurgia. São todos esses tipos de mulheres que nós consideramos, mulheres idosas muitas vezes, que não são mais considerados pelo patriarcado social como mulheres, porque elas já não têm a produção, por exemplo, de poderem reproduzir, a produção de poderem existir enquanto essa feminilidade potente, porque a testosterona começa a se igualar com a progesterona e estrogênio, muitas vezes aumentar, e o corpo já não é um corpo destinado a uma utilização do poderio masculino, não é um corpo a ser observado. Logo a gente começa a perceber também que as mulheres transgêneras estão nesses vínculos, os homens trans, que são homens que têm vagina e durante um bom tempo passaram pela experiência de serem lidos como mulheres, e muitas vezes mulheres lésbicas. E também esse transfeminismo, ele quer dizer que vai além do instituído feminismo ou da luta feminista. Das mulheres que se drogam, das mulheres que estão vinculadas, por exemplo, à questão de certos vícios que as marginalizam. Toda essa relação de tipos de mulheres que foge ao padrão instituído de uma mulher burguesa, e nem sempre essa mulher burguesa ela é branca, ou nem sempre está vinculada à branquitude, mas está vinculado a uma existência de uma unidade que ainda se baseia num conformismo ao machismo e ao patriarcado, à transfobia e ao racismo, à lesbofobia, à bifobia, a todas essas relações que oprimem não somente por ser ou por serem lidas como mulheres. Então a gente vincula a ideia de que há um feminismo trans histórico pela luta das mulheres trans de terem um lugar na discussão do feminismo, mas há um transfeminismo que é para lutar por um espaço diferente do feminismo, que parte de discussões do feminismo, mas vai muito além dessa perspectiva.